Sabe, para entender a identidade de uma cidade de verdade, às vezes o melhor caminho não é um livro de história, não. É aprender a ler os espaços dela. As praças, os prédios, as montanhas. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos a Belo Horizonte como nosso mapa para decifrar a história que uma cidade conta só com o que a gente vê. Então fica a pergunta, né? O que dá identidade para uma cidade? Será que é a arquitetura, a paisagem ou as pessoas? Olha, a gente pode pensar nisso como um quebra-cabeça. E agora, a gente vai juntar umas peças, umas pistas visuais para tentar montar essa resposta. E olha só, logo de cara, a gente já vê a grande tensão de Belo Horizonte. De um lado, a mão do homem, sabe? Uma visão modernista, super ousada. Do outro, a força da natureza, a paisagem que estava lá desde sempre. Essa dança, essa conversa entre o concreto e o verde que vai ser o nosso ponto de partida. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Nessa primeira parte, a gente vai olhar bem para esses elementos que são a base de tudo. É como se fosse a tela onde a identidade da cidade começou a ser pintada. Tudo começa aqui. Muito antes de qualquer prédio, a Serra do Curral já estava lá, desenhando o horizonte da cidade. Ela não é só um cenário, não. É uma presença constante na vida de BH, sabe? É um marco natural que define tudo por ali. O jeito de ver a paisagem, de sentir o espaço. E aí, em cima dessa tela natural, aparece um nome de peso, Oscar Niemeyer. E o Niemeyer não fez só prédio, não. Ele criou uma linguagem nova para a arquitetura. Ele trouxe as curvas, que parecem inspiradas na própria paisagem. E isso virou uma das marcas registradas da cidade, uma assinatura inconfundível. E aqui a gente vê essa visão dele ganhando forma. Olha só o conjunto da Pampulha. Isso aqui não é só um monte de prédio junto, não. É um projeto de urbanismo moderno, que mistura tudo. Arquitetura, arte, paisagismo, tudo conversando em volta da lagoa. É a ideia de uma cidade que, mesmo sendo super moderna, busca uma harmonia com a natureza. E o mais legal é que essa linguagem dele não ficou só nas grandes obras, sabe? Dá uma olhada nesse prédio, o edifício Niemeyer. É um prédio de apartamentos, normal, mas ele traz aquelas mesmas curvas para o meio da cidade. Ele quebra a dureza das ruas retas e adiciona um toque mais orgânico, mais fluido no dia a dia das pessoas. Bom, a gente já entendeu um pouco da estrutura física, né? A tela e as pinceladas. Agora, vamos mudar o foco. Vamos olhar para as pessoas. Como é que esses espaços são ocupados? Como eles viram palco para a cultura e para a vida social da cidade? Olha aí a Praça da Liberdade. Ela é tipo o coração cultural mais oficial da cidade. É um lugar todo planejado, sabe? Cheio de museus, centros culturais importantes em volta. É ali que a cultura mais formal, a história, a arte, tudo se apresenta de um jeito bem organizado, criando um circuito cultural mesmo. Agora, do outro lado da moeda, contrastando totalmente com essa coisa formal da praça, a gente tem a energia pulsante da feira hippie. Isso aqui mostra o outro lado da cultura de BH, né? A cultura popular, aquela que brota na rua, a coisa espontânea, do comércio. Pensa bem, é a maior feira a céu aberto da América Latina. É o maior exemplo de como as pessoas podem pegar um espaço público e transformar ele por conta própria. Ok, agora vamos chegar ainda mais perto. Vamos focar num aspecto da cultura que, olha, talvez seja o que mais define a vida social de Belo Horizonte. Isso mesmo, Belo Horizonte é conhecida como a capital mundial dos bares, e a cidade leva esse título muito a sério. Mas isso é muito mais que uma frase para turista ver, tá? Os botecos lá são quase uma extensão da casa das pessoas. É onde a vida social acontece, onde a galera se encontra. E o coração dessa cultura toda, com certeza, bate aqui, no Mercado Central. Gente, esse lugar é um caldeirão de tudo. Sabores, cheiros, sons. É lá que se acha os ingredientes que são a alma da comida mineira. Queijos, cachaças, artesanato. É o centro nervoso da gastronomia da cidade. E essa imagem aqui? Ela diz tudo. A famosa comida de boteco, uma cerveja gelada no copo americano, que lá eles chamam de copo Lagoinha. Isso não é só comer e beber, gente. É um ritual. Representa a informalidade, o bate-papo, aquela coisa gostosa de estar junto que é tão importante na vida social de BH. Beleza, então a gente olhou para várias pistas visuais, né? Das montanhas até os botecos. Mas e aí? O que tudo isso significa? Como é que a gente liga todos esses pontos para entender de verdade a alma da cidade? A chave para entender isso está num conceito chamado identidade territorial. Parece complicado, mas não é. A identidade de um lugar não é uma coisa parada, fixa. Pelo contrário, ela é construída todo santo dia, no jeito como as pessoas interagem com os prédios, como participam dos eventos, como usam as praças e os parques ao redor.
Então, o que a gente tira de lição disso tudo? Basicamente, um passo a passo para ler uma cidade. Primeiro, a gente analisa o espaço, tanto natural quanto construído. Depois, a gente observa a cultura, como as pessoas vivem nesses espaços. E por fim, a gente entende a identidade, que é justamente essa relação dinâmica, essa coisa viva entre as duas coisas. Porque no fim do dia, a alma de Belo Horizonte não está só nas montanhas e também não está só nas curvas do Niemeyer. Ela está na conexão viva entre tudo isso. Está no jeito que o morador olha para a serra de dentro de uma praça ou quando encontra os amigos num boteco bem no coração dessa cidade modernista. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? As cidades onde a gente vive estão o tempo todo contando histórias através dos seus espaços. A grande questão é, será que a gente está prestando atenção? Que história a cidade de cada um de nós está contando agora?